Gente, eu tô aqui com o Vitor Gonçalves, vou falar um pouquinho sobre o Vitor para vocês. Ele é Chief Digital Officer da Verity, criador da Mindblowing, liderou e atuou também em projetos de transformação ágil e inovação para empresas tipo Banco Carrefour, Sul América, Aviação Águia Branca, BB Asset, entre outras. Também é membro do World Future Studies Federation, também é especialista em Design Thinking pelo MIT, tá? Pouca coisa não. E também especialista em gestão estratégica pela Copenhagen Business School Master, em neurociência pela UF, antropologia pela ISPM-RJ e psicologia social na Universidade Metropolitana. Também é autor, professor em várias universidades, é idealizador do Manifesto de Liderança Ágil, embaixador do Flex Hybrid Model. Bom, ele tem um currículo muito extenso e tudo isso para falar um pouco para vocês sobre gestologia. Vamos entender um pouquinho o que é isso com ele? Oi, Vitor. Olá, tudo bem, pessoal? Fazendo minha audiodescrição aqui rapidamente. Eu sou homem, branco, 1,90 m, aqui vestido agora de camisa social preta, calça jeans e olhos tão quanto meus cabelos escuros. É um prazer estar com vocês hoje. Valeu, Vitor. Pô, eu queria desvendar isso aí. O que afinal é gestologia? O que isso tem a ver com a experiência do cliente? Essa é uma faceta legal da gente conversar sobre como que a gente pode gerar valor para clientes em um mundo que cada vez mais todo mundo, várias empresas se posicionam fazendo muitas delas as mesmas coisas. E aí você para e pensa, puxa, como que eu, enquanto empresa, posso me diferenciar frente a um mercado praticamente poluído porque está todo mundo fazendo o que eu faço? Então, uma resposta para isso é entregar uma experiência absolutamente incrível, sem precedentes para o teu cliente lá na ponta. E aí, quando surge o termo guestologia, ele vem do inglês do guest, que é convidado, né, na nossa tradução direta, e isso vem da Disney. A forma como a Disney trata os seus clientes. Citei isso, inclusive, na palestra aqui há pouco, né, onde há uma empresa com 55 mil funcionários espalhados no mundo inteiro, e como que eles conseguem entregar algo tão mágico a ponto dos seus clientes voltarem e pagarem, e não pagarem barato para estarem ali. É porque não é só um serviço, é algo que transcende, é uma experiência. Então as experiências, elas marcam, elas são memoráveis, elas criam sentimentos que fazem você querer voltar e se relacionar com aquilo de maneira mais profunda. Então a guestologia é o jeito Disney de encantar clientes. Poderia fazer essa analogia aqui. É uma referência muito boa, né? A Disney é uma mega empresa, referência para muita coisa. E realmente, quando a gente pensa em Disney, a gente pensa em mágica. Agora, qual é a diferença de tratar o cliente como um convidado? O que isso difere na abordagem tradicional de cliente-serviço? Quando a gente pensa em serviço, acho que vale trazer, inclusive, uma relação um pouquinho mais atrás. Tem um estudo que foi lançado em 1998 que fala que a economia tem 4 estágios. O estágio de commodities, que é aquele em que algo que é produzido não tem valor efetivo, então ele não tem valor financeiro associado. Quando não tem valor efetivo é porque não tem significado para você usar. Então, o exemplo que eu dei ali na palestra, trigo. Você pega o trigo na sua matéria-prima bruta, ele não tem sentido para ninguém. Agora, se aquilo passa por uma industrialização, ele vai gerar farinha de trigo. Aí isso é um produto. Tem sentido, você faz um bolo. Você paga um pouco mais comparado a um saco de 1 quilo de trigo, quando comparado a 1 quilo de farinha de trigo. 1 quilo de farinha de trigo é muito mais caro, porque tem utilidade. Agora, eu não quero fazer o bolo. Eu quero ir numa lanchonete ou numa padaria que seja e comprar o bolo pronto. E alguém vai me servir aquele bolo, porque alguém preparou, alguém vai me servir e eu não vou ter que lavar a louça depois. Então, esse conceito do servir, ele naturalmente agrega mais valor e eu posso cobrar mais por aquilo. É por isso que uma fatia de bolo custa muito mais do que você comprar farinha. Agora, a economia do 4º estágio, que é a experiência, ela está associada a como que você vai ser servido. Qual é o sorriso no rosto da pessoa, por exemplo, que ela vai ter na hora que ela te servir? Como que ela vai te servir? Será que no momento que ela for fazer o pedido para você, ela vai te perguntar qual é o seu nome? Porque já se sabe que uma das coisas que mais importante para o indivíduo é que ela seja reconhecida pelo seu próprio nome, a pessoa. Então, como que vai ser o teu tratamento na hora que você chegar num determinado estabelecimento? Alguém vai abrir a porta para você? Alguém vai puxar a cadeira? Ah, mas tudo isso é parte do serviço. Deveria. Mas na maioria das vezes não é. Porque o servir é te entregar alguma coisa de maneira objetiva. É algo que a gente faz desde que o mundo é mundo. Entregar algo para alguém. Agora, a experiência ela supera as expectativas que aquele cliente espera sobre algo.
Então, quando você vai numa padaria, provavelmente você vai entrar lá na fila, ou numa cafeteria, vamos mudar para uma cafeteria. Você entra na cafeteria e você vai pedir o teu café. E aí, enquanto você aguarda, beleza, nada está acontecendo, possivelmente. Mas imagina você entrar na cafeteria e, ao momento que você faz o pedido, alguém escreve o teu nome, no copo do café. Enquanto você aguarda, tem uma poltrona super confortável, tá rolando uma música ambiente legal e o Wi-Fi tá liberado. Acabei de descrever o Starbucks, por exemplo, né, e outras cafeterias no mundo. Então, esse agregado ao fato de que alguém vai me servir o café é onde você supera a expectativa do indivíduo. Então, você cria experiências marcantes, diferentes, memoráveis. E, obviamente, você tem determinados mercados que vão encontrar a sua forma criativa de superar essas expectativas. E esse é o desafio. Como que hoje, no mundo 100% digital, ou quase 100% digital, enquanto prestador de um serviço, entrego uma experiência que está acima da média? Essa é a grande questão. Eu pego alguns bancos digitais hoje, eu consigo abrir uma conta em banco em menos de 5 minutos, por exemplo, né, num banco digital. Antigamente, quando você ia numa agência física, você ia lá e passava, às vezes esperando em filas e mais filas, 1, 2 horas para abrir uma conta em banco. É óbvio que o contexto digital e tecnológico trouxe a oportunidade, né, habilitou a oportunidade disso ser mais rápido. E ser mais rápido, economizar tempo, isso me gera sentimentos. E a experiência está associada a que sentimentos eu carrego quando eu consumo um serviço. Eu estou feliz, eu estou triste, foi ótimo, não foi, foi ruim, por quê? Então, entender o sentimento do cliente ao longo dessa jornada é que você vai perceber se a experiência é boa ou não. É óbvio que tem mais fatores aqui, esse é só de aquecimento pra gente. Eu acho interessante, você deu alguns exemplos, e talvez se você colocasse uma poltrona confortável no banco, com música ambiente, enquanto você espera horas para abrir uma conta, talvez não seja a melhor experiência, tão boa quanto abrir uma conta rápido. Perfeito. Então, eu acho que tem aí um segredo que os profissionais precisam entender e desvendar, que é qual é a experiência que esse cliente está buscando? Como se descobre isso? Maravilhoso. A primeira coisa é entender o que é valor para as pessoas. Aí entra uma característica muito importante que os seres humanos são... Uma das nossas naturezas é a nossa capacidade rápida de fazer julgamento sobre outras pessoas. E quando a gente faz o julgamento sobre outras pessoas, conectando a um princípio de psicologia padrão, a gente julga com aquilo que a gente tem no nosso repertório. Então, se eu julgo alguém, eu estou julgando com aquilo que eu acho que eu sei. Mas quem disse que eu sou referência e que o meu conhecimento é o conhecimento do mundo? Não é. Enviesado de várias altamente enviesado. Também. Então, na hora de projetar algo para alguém, você tem que projetar com a perspectiva daquele alguém em mente, e não com a sua. No fim do dia, quando eu paro para criar alguma experiência diferente, eu tenho que ter um processo altamente empático envolvido. Eu tenho que observar as pessoas e a maneira como essas pessoas, potenciais clientes, consomem o serviço como é hoje. Eu não tenho que só observar, eu tenho que ir lá e viver, eu tenho que ir lá e fazer, eu tenho que ir lá e sentir. É muito mais profundo a ponto de que seja um estudo sem uma resposta única ou a melhor resposta. Olha que coisa curiosa, é um trabalho altamente investigativo, baseado em empatia, que você vai em um momento de, após levantar tantas informações, você sentiu, ouviu, né, etc., você vai fazer julgamentos. Aí o julgamento é permitido, porque é um momento de análise, e você vai julgar, poxa, a pessoa está agindo dessa forma por conta de tal coisa. E na hora que você vai propor uma solução para aquilo, tem que ser uma solução simples, enxuta, porque você não sabe se ela vai funcionar. Você não tem certeza disso. Cabe uma história rápida aqui para contar para vocês, anos atrás houve um trabalho muito legal feito por estudantes de Stanford, foram de Stanford, que saíram de Stanford e foram para o Katmandu, a capital do Nepal, para avaliar por que crianças nasciam com taxas de prematuridade muito elevadas naquela região e, entendendo isso, propor uma solução para que evitasse a taxa de óbito, que era igualmente alta. Né? Então, entendendo isso, né, esse contexto de projeto, o que eles fizeram? A melhor metodologia, a melhor ferramenta do mundo. Pega um avião e vai para o Katmandu. Vai lá ver, vai lá sentir. Vai ver porque as pessoas, naquela realidade econômica e social, muitas vezes têm dificuldade de encontrar alternativas para lidar com aquela situação. Então, como há um nascimento muito elevado de crianças prematuras ali e o óbito também é grande, eles perceberam localmente que os hospitais não tinham estrutura para cuidar das crianças, por exemplo. Não tinha incubadora. E aí, mais pesquisas e pesquisas, eles descobriram, através de entrevista com uma pessoa que teve um filho prematuro, que o filho dela
não conseguiria ser atendido naquele hospital que era basicamente um casebre onde a criança nasceu, ali bem limitado de recursos, e o médico virou e falou para a mãe da criança, você vai ter que levar ele no hospital tal. Aí ela, mas tem um hospital aqui assim? Tem, só que fica a 6 horas de distância. E aí a criança no trajeto, infelizmente, não sobreviveu. Mas isso serviu ali, após as ocorrências, para que esses estudantes fossem até esse outro hospital e chegaram lá e eles descobriram que o hospital tinha um monte de incubadora nunca utilizada, no plástico, 0 bala. E ninguém chegava lá. Então, o problema não era não ter incubadora, o problema era a distância. Sabe o que eles criaram? Uma incubadora portátil. Para quem não sabe, uma incubadora pode custar $20 mil. É um negócio absurdo. E num lugar onde a economia é frágil, não tem condições. Então, o que eles fizeram? Criaram um negócio que custa $200. Muito mais econômico. Funciona de maneira absolutamente fantástica, porque durante o trajeto a criança se mantém aquecida para que lá ela receba o atendimento. Então, a inovação por trás disso foi inteligente, porque ela resolveu um problema, mas principalmente viável do ponto de vista técnico e possível do ponto de vista financeiro. Então, quando eles criaram a solução e tem lá o seu desfecho, isso virou uma startup, é um negócio super legal, isso só foi possível, não é porque alguém foi ali um gênio criativo, é porque eles fizeram a coisa que a maioria dos seres humanos não quer. Evitar o julgamento primeiro e foram a campo entender o que estava acontecendo. É a metodologia do TBC, tira o bumbum da cadeira, sabe? É isso. Muito bom. Achei interessante que geralmente quando as pessoas não usam a metodologia TBC, elas vão buscar dados e tal, mas quem é que pediria para ver o número de incubadoras, né, em hospitais? Quem é, assim, é muito difícil você talvez chegar ali nas perguntas certas se você também não tem o contexto que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu queria entender como que você consegue, acho que, filtrar os feedbacks dos clientes, né? Porque às vezes chega feedback, não é sempre que chega feedback, muitas vezes a experiência vai ser, não falei nada sobre, e aí vai ser muita gente que não vai falar nada, mas vai ter gente que vai odiar muito, vai ter gente que vai amar muito. Como que você filtra isso para continuar aprendendo e trabalhando nessa experiência? Toda amostra é uma amostra considerável. Acho que esse é o primeiro princípio. O que a gente tem que fazer é usar método. E aí um método extremamente conhecido é o NPS, Net Promoter Score, em que você faz uma pesquisa efetiva e lança para os seus clientes, que eles podem responder num formulário muito simples, que ela vai dizer de 0 a 10 o quanto ela gostou da relação que ela teve com você, e talvez possa complementar ali os motivos pelo qual ela atribuiu aquela nota, onde 10 é muito bom e 0 terrível, né? E essa é uma escala em que vai te dizer o seguinte, a própria metodologia ela faz filtros. Então o que ela propõe? De 0 a 6, o que foi colocado ali é classificado como um detrator. Então não importa se é 1 ou se é 5, é detrator. Vai falar mal. Se alguém perguntar, vai falar mal. O potencial de falar mal é gigantesco. E aí quando você pega de 7 a 8, é uma caracterização de uma neutralidade. Esse daí não vai fazer nada. Agora, quando ele atribui uma nota de 9 a 10, esse é um evangelista, esse é um promotor, esse está comigo. Então, repara que numa escala de 0 a 10, você consegue naturalmente, pela metodologia, filtrar para 3 grandes escalas, quem é detrator, quem está ali em cima do muro ou não vai fazer nada, e quem está comigo. Então, essas classificações, elas vão te dizer se você tem uma entrega de encantamento, né? Quem é promotor? É quem está encantado com você, está apaixonado, casou contigo e vamos em frente. Quem está no meio do caminho não está ali. Então, o próprio método, ele despreza, isso é interessante. Depois podem procurar sobre NPS, né? O próprio método despreza as notas 7 e 8 e basicamente considera quem está falando mal, quem está falando bem. E aí você consegue ter ali a quantidade geral de detrator e de promotor. E essa relação entre um e outro em quantidade vai te dizer se você está indo bem ou se não está. Né? Se você precisa mudar ali alguma coisa no teu processo, no teu atendimento, na tua relação, no teu modelo de negócios, que seja. E incrementar aquela realidade. Então, assim, metodologia não falta. A NPS é a mais comum. E até hoje funciona, recomendo. É muito legal, né? Porque realmente, se a gente for pensar aqui, a gente é muito vocal quando não gosta de alguma coisa. Absoluto. E muito vocal quando gosta de alguma coisa, né? Quando cai ali no meio, realmente, você nem se lembra, passou pela sua vida e assim foi, né? E deixa. Agora, hoje a gente tem também as redes sociais que se tornaram, né? Não hoje, já tem décadas aí que algumas coisas acontecem, você vai nas redes sociais para buscar mais amplitude da sua voz.
Então, é muito natural, por exemplo, eu tive problema com seguradora em um dado momento, né, uma situação, e não vou expor marca, e eu não consegui tratar a situação pelos canais tradicionais, e-mail, telefone, etc. Eu tive que fazer uma postagem de stories contando o que aconteceu no meu perfil, né, lá no Instagram, e, consequência, os caras viram, eu marquei, os caras viram, me procuraram resolver o meu problema. Ao mesmo tempo que eu posso muito bem, depois de viver uma experiência super legal em algum lugar, eu vou lá e vou promover aquilo nas redes sociais. Então, uma empresa, seja ela qual for, seja uma padaria ou seja uma grande marca, não importa o que ela faça, ela também tem que ficar de olho no comportamento social dos indivíduos que permitem a voz, a escala. E não é um formulário que necessariamente vai capturar isso. Então, eu falei do NPS, mas existem outras formas de você mapear, né? E óbvio, existem ferramentas que monitoram menções da tua marca e classificam se estão falando bem ou mal. E isso também gera indicador e vai mostrar para você. São dados, vai mostrar para você. De a cada 1.000 pessoas, 70% estão propagando algo positivo sobre você. E esse algo positivo é sobre o atendimento. Pô, legal pra caramba. Você acabou de descobrir talvez aí um diferencial teu que você nem sabia. Então é algo extremamente relevante para as empresas se atentarem. É lógico que tudo pode ter viés, absolutamente. Mas quanto mais recursos você tem para monitorar o que está acontecendo em torno da sua marca, melhor. Excelente. Você falou mais cedo que os clientes gostam muito de ser chamados, reconhecidos pelo seu nome. Sim. E realmente, né, tá todo mundo buscando ser único e ser tratado como, né, uma pessoa exclusivérrimo e tudo mais. Num contexto em que as pessoas são extremamente diversas, como a gente pode fazer o cliente se sentir único e, ao mesmo tempo, todo mundo está incluído? Esse é o próximo passo que eu diria dessa categorização da economia baseada em experiência. É a pessoalização. Porque no fim do dia, quando eu personalizo algo, eu estou levando em consideração as virtudes, as características, as preferências daquela própria pessoa. Então, quando eu, por exemplo, vou citar a Uber aqui. Quando você chama lá uma versão que é o Uber Comfort, né, que você tem o ar-condicionado, que você pode dizer que você tem uma preferência, se é ligado ou não, e se você quer uma viagem silenciosa ou você está disposto a conversar com o motorista, é uma preferência que você seta ali. Só que aquilo é uma preferência geral. Aquela preferência geral que pode ser para mim, para você e para qualquer um aqui, que na hora de usar o aplicativo define. Não? São 2 fatores e eles vão classificar ali a tua experiência. Então, isso é o nível que a gente tem hoje. O próximo que eu vou atender, seguindo essa sua pergunta, caramba, o Vitor, por exemplo, é um passageiro que já fez 2.000 corridas. E ele, nesse momento, quer o ar-condicionado e, historicamente, sempre que ele pediu o Comfort, ele sempre quis o ar-condicionado. Porém, sei também que em épocas mais frias, por exemplo, olha que viagem isso que eu estou inventando agora. Uhum. Ele pediu o Comfort, mas ele desligou a preferência do ar-condicionado. Então ele é uma pessoa que pode acabar ali pedindo com ar-condicionado, mas se o tempo tiver um pouquinho mais frio, ele pode não querer. E ele acabou fazendo o pedido assim mesmo, passou, batido. Então, se o motorista tem essas informações, histórico, dados, etc., e aparece isso para ele na hora que alguém está chamando a corrida, no caso eu, o Vitor, ele olha aquilo rapidamente, tem que ser algo rápido e enxuto, né? Ele fala, o Vitor, ele já fez 2.000 corridas, não é alguém que está estreando no Uber agora, né? Como passageiro, ele já fez isso várias vezes. E, ao mesmo tempo, ele tem preferências mais pro lado do ar-condicionado ligado. Porém, hoje tá frio. E aqui tá dizendo que quando tava frio, ele não queria o ar-condicionado. Eu vou perguntar para ele. E eu vou perguntar chamando ele pelo nome. Isso já é uma economia de pessoalização. Porque é o Vitor, que fez 2.000 corridas, que tem uma preferência em cima daquela realidade. E assim segue. Como é que eu chego nisso? O uso adequado de informações históricas para provar quem é aquela pessoa. Isso são dados. Naturalmente, eu preciso de tecnologia para isso acontecer. E é interessante porque provavelmente o resultado que um sistema, através dos dados, é capaz de sugerir nessa condição é algo que nem eu conheço sobre eu mesmo. Porque sei lá quantas corridas eu fiz.
Sei lá quantas vezes eu pedi para que o ar-condicionado tivesse ligado. Sei lá de um monte de coisas. Eu estou mais preocupado com o momento, mas a empresa tem que estar preocupada com a minha história. E esse é o pulo do gato. Se a empresa está preocupada com a minha história, ela é capaz de ofertar pessoalização. Existem hoje empresas de seguro, sensacional modelo de negócio, que é o seguinte: quando você faz o seguro de um carro, por exemplo, não vou pegar nem de carro, vou pegar plano de saúde. Você faz um plano de saúde, é um tipo de produto que você faz, você paga, você não quer usar. Que se você for usar é porque você precisa estar doente. Você não quer, né? Ótimo. Então você paga para ter uma segurança psicológica, que se um dia precisar, tá ali. Mas você não quer usar. E aí, à medida que você usa, quanto mais se usa, não sei quem sabe disso, quanto mais se usa o plano, no futuro, na hora de renovar, mais ele tende a ficar caro. Porque a seguradora vai olhar e vai falar, esse aí usa muito, eu tenho que cobrar mais dele para a conta fechar, né? Só que, imagina que você vai ter um seguro que não vai te cobrar, por exemplo, pela tua idade, não vai te cobrar pelo teu histórico de doenças no passado. Ele vai te cobrar pela forma como você vive hoje. Você hoje se alimenta bem? Você faz exames regulares que mostram, nos seus últimos 3 anos, seu hemograma tá redondinho? Sua glicose tá legal? Teus triglicerídeos tá controlado? Né? Tá tudo controlado? Então ele vai olhar histórico de informações sobre quem é você hoje também, para tomar uma decisão de quanto vai te custar o plano de saúde, porque isso é ciência. Se hoje eu tenho um padrão de vida, né, que eu me comporto e isso me leva tendenciosamente a um estilo de vida saudável, por que eu vou pagar mais caro por um plano de saúde? Quem eu sou hoje não reflete quem eu fui lá atrás. Então olha como isso é sensível. As empresas têm que começar a entender quem sou eu, não somente agora, quem eu fui na minha história, gerar cálculos de risco. É assim. Então essa dinâmica, ela requer investimento de tecnologia, requer investimentos naturalmente de mudança de processos, modelos de negócio. E onde que eu cheguei na palestra e comentei, eu comecei falando disso, que por mais que o digital seja algo amparado pela tecnologia, ele não nasce e não acaba na tecnologia. A tecnologia, ela permite algumas coisas, né? Novas experiências, mas o modelo de negócios, a forma como eu me comunico. Um exemplo que eu trouxe ali que acho que vale para te passar a bola de volta eu dei um treinamento num hotel aqui no Rio de Janeiro recentemente, uma palestra, perdão, e é um hotel de luxo, um hotel top, tá lá no top 10 do TripAdvisor e tal, né? Não vou dizer qual mas cheguei lá e fui falar sobre a experiência do cliente. Eu cheguei um pouco antes no hotel e fiquei passeando pelo hotel ali, aguardando no saguão. Nenhum funcionário veio falar bom dia, boa tarde para mim. Eu fiquei ok, de boa, esperando. Logo pra você. Logo pra mim. Quando eu fui fazer a palestra, a primeira coisa que eu abri a boca para falar, eu me apresentei e falei, pessoal, quanto custa um bom dia? Qual é a tecnologia por trás de um bom dia? Eu tô num hotel, você é um hotel de luxo, você deveria tratar bem as pessoas que estão aqui. Quanto custa um bom dia? E aí vem reflexões, você não dá bom dia nem pra pessoa do condomínio onde você mora, nem pro teu vizinho muitas vezes, nem pra pessoa que esbarra por você, olha no teu olho, talvez queira falar, mas não fala por qualquer motivo. Que loucura é essa? Então, tirando a parte do condomínio, isso aqui é o teu trabalho. O teu trabalho é tratar as pessoas bem. Hotel é hospitalidade, é cuidado. Então, quanto custa um bom dia? Você falou isso na palestra do hotel? Falei na palestra do hotel. E eles ouviram? Lógico. Eita. E a cara, né, de cada um é a que cada um percebeu ali. Mas no fim do dia, se você for parar para pensar que a experiência ela pode nascer de pequenas coisas e pequenas atitudes, mas também com grandes investimentos e tecnologias e processos, ela está disponível para todo mundo. Desde a padaria do meu pai teve padaria e botequim, até uma mega grande empresa, um hospital, por exemplo, de luxo, que você chega lá e você tem um concierge. Então, o que você é? Onde você quer se posicionar? No fim do dia, o bom dia, eu sempre uso esse exemplo, o bom dia é de graça. Tem tecnologia, mas não preciso dela somente. O que eu preciso é de um modelo de negócios, pessoas com um pensamento integrado, orientação, liderança, cultura organizacional, tudo alinhado para que, no fim, a pessoa que eu tenho que tratar ou cuidar, o meu guest, o meu convidado, eu tenho que me posicionar como anfitrião. Então eu tenho que cuidar dela. E às vezes o cuidado é o bom dia. Você quer que ele volte, né? Então. Exatamente, porque no fim,
a lealdade na relação entre cliente e empresa é o que a empresa espera. A melhor coisa para uma empresa é a recompra, que é um cliente que não te custa mais para aquisição. Uma das coisas mais caras para uma empresa é a aquisição de cliente, custo de aquisição de cliente. Tempo, investimento, marketing, comercial e assim vai. Agora, o cara já está dentro de casa, está ali. É mais barato você manter relação boa com ele, então sustenta isso. É mais barato dar bom dia, né? É mais barato dar bom dia, exatamente. Nesse sentido, assim, quando você estava falando dessas ideias, né, para aplicativo de carona e tal, eu lembrei muito do que a gente tem geralmente no final do ano, aplicativo de música faz, né? Você ouviu tantas coisas, você é assim, assim, Sim. assado, na sua região, escuta assim e você é assim. Então, esse nível de personalização as pessoas gostam e compartilham, né? Todo mundo fala, olha, esse é o meu top, não sei o quê, esse é meu mix, não sei o quê, olha como eu sou esquisito, olha como eu sou consistente, enfim. Mas até que ponto você considera que essa pessoalização pode ser benéfica, né, assim, para os negócios, para o encantamento do cliente, mas a partir de onde ela fica invasiva, do tipo, caraca, pode ter pessoas que podem pensar que o motorista de aplicativo saber que nos dias frios você prefere ar-condicionado desligado, pode falar, eu não quero que ele saiba isso sobre mim. Então, qual é a linha tênue aí para isso virar um encantamento e isso não virar um medo, assim, o que ele vai fazer com os meus dados? Que questão fantástica. Eu vou trazer um exemplo para responder isso. Anos atrás eu fui para um evento chamado Beatles Experience, lá em São Paulo, legal. Dentro do Shopping Eldorado. Era uma espécie de museu dos Beatles e tal. Muito legal. E aí eu entrei, chamei o táxi na época, e quando eu entrei no táxi e indo para esse evento, eu liguei para uma pessoa e falei, pô, tô indo lá pro Beatles Experience e tal, não sei o que, babá. Não deu um minuto, começou a tocar Beatles no carro do taxista. Aí eu desliguei, eu pedi licença no telefone e falei, pera rapidinho, irmão, sou informal basicamente, irmão, por que tá tocando Beatles aí? Eu escutei você falando de Beatles e achei que você poderia gostar de ouvir a música até lá. Aí eu falei, porra, que sensacional. Toma essa, Alexa. Né? Eu achei sensacional. E já contei essa história algumas vezes. Aí o que ele fez? Ele pegou o Bluetooth do celular, pareou com o carro e botou pra tocar no Spotify, e é isso. Eu contei essa história e tem gente que falou pra mim, o motorista tá ouvindo a minha conversa. Tá, mas ele tá. Se você entra num carro, seja ele qual for, e tem alguém ali dirigindo pra você, você quer que ele... Como é que ele não vai escutar? Ele vai escutar aquilo. Então, é parte da realidade, é parte do game, é parte do momento que você baixa o aplicativo e você assina nos termos que ninguém lê, mas estão lá, que aquilo que é dito ali dentro está sendo, de qualquer modo, absorvido, de maneira consciente ou não. É a realidade. E é a realidade que a gente se submeteu desde que usa a rede social, desde que tem um smartphone, desde que... Então, assim, existem situações muito simples no dia a dia que acontece esse tipo de coisa e tem gente que ignora e fala, tô nem aí. Agora, com a possibilidade do uso de dados para ter informações mais abrangentes, isso começou a ser uma questão. Aí veio Lei de Proteção Geral de Dados, né, e outras questões de privacidade. Mas no fim do dia, a decisão daquilo que eu topo ou não topo é sempre minha, enquanto ser humano. Então, o que você está disposto? Eu tenho absoluta consciência de que a partir do momento que eu tenho um telefone que eu habilito a geolocalização quando eu uso um mapa, ou um Waze, ou o que quer que seja, eu tenho consciência que aquilo ali está sendo utilizado para alguma coisa. Qual é aquela coisa? Você acha que o Waze não está entendendo quais são as rotas que eu faço tipicamente para chegar em tal lugar e a partir daquilo, de repente, juntando com outras informações no meio do caminho, lá no mapa, ele falar, você está com fome, Vitor? Agora é meio-dia. Tem uma lanchonete que você costuma comer bem próximo daqui. Ele vai ofertar isso um dia para mim. Então é uma coisa que eu topei. Por quê? É um diagrama de troca de valor. É o que eu topo ceder para aquilo que eu topo receber. As pessoas têm que ter essa consciência. Por que eu topei isso? Porque o Waze economiza meu tempo. Tá tudo bem, ele quer usar meus dados para isso, eu topo. Então, no fim, é sempre uma jogada de consciência. Quantas pessoas querem, quantas pessoas topam. É lógico que a gente vai ter situações um pouco mais complexas. E aí, um exemplo. Acho que é a Rita Witherspoon.
atriz, que acho que fez o filme Legalmente Loira, enfim, premiada em Hollywood, blá blá blá. Ela criou há uns anos atrás um negócio chamado Reese's Book, que é um clube de leitura. Pô, a menina, 2 milhões de seguidores nas redes sociais, falou, ó, eu vou começar a ler livros e indicar. Quem quiser trocar ideia comigo sobre os livros que eu leio e que eu recomendo, junta aí, assina e me paga. Ela criou isso. 2, 3 anos depois desse negócio bombando, ela começou a entender padrões de histórias que mais eram curtidas ou mais geravam interações por mais tempo entre as pessoas após aquela leitura ou aquela recomendação feita. Então, tem tipos de histórias que colam mais. Sabe o que ela fez com isso? Pegou esses dados, criou uma empresa de dados só para se aprofundar nisso e vendeu essas informações para Prime Video da Amazon. Vendeu isso para o Netflix. Sabe o que aconteceu? Começaram a surgir séries criadas Prime Video Originals, né? Original do Prime Video, original do Netflix, porque a Rita começou a indicar histórias que já são sucesso na leitura. E ela falou, produz essa série aqui, porque esse tipo de história dá certo. E a gente tá vendo séries que foram sugeridas por uma atriz de Hollywood que teve essa ideia lá atrás, levantou esses dados e vendeu isso para uma plataforma de streaming. Aí tem gente que não sabe disso, tá sabendo disso agora. E tá tudo bem. Vai mudar o que na tua vida agora? Você não tá curtindo a série que você assiste? Segue o baile. Ou não, ou você vai entrar na crítica. Então isso é um negócio complexo. A partir do momento que você se sente invasivo, na minha visão atual, isso é um tanto quanto individual. O quanto que cada um se sente invadido ou não. Na China, por exemplo, em Shenzhen, você tem lugares que tem câmera em tudo que é lugar. Você vai num shopping, você deixa o teu celular na mesa ali de uma praça de alimentação e vai no banheiro, você vai voltar, o celular tá lá. Sabe por quê? Porque tem a câmera que tá filmando. E se alguém pegar o teu celular e roubar, em menos de um minuto a polícia já apareceu e já pegou aquele cidadão. Aí você fala, pô, que legal, né? Super seguro, sim, mas trocaram a privacidade para ter segurança. É sempre uma troca. O que você quer trocar para ter outra coisa? E é difícil. Como é que você acha que tá essa balança hoje de entrega de dados e retorno em experiência? Hoje tá pendendo para que lado? Hoje está bastante desequilibrada para experiências em troca dos dados. Na minha opinião, tem muito mais coisa sendo coletada do que a gente recebendo. Mas por quê? Porque a gente ainda não tem, de maneira tão inteligente, a oferta de novas experiências. Porque não tem ainda, talvez, dados o suficiente para entregar algo mais customizado, para entregar algo diferente para você, para mim, para todo mundo. Então é uma fase de, deixa eu levantar e entender quem são as pessoas, deixa eu aprender a usar a tecnologia, deixa eu entender como isso tudo funciona. A gente está falando de inteligência artificial agora, mas esse é um negócio discutido desde a década de 80. Eu me lembro nos anos 90, acho que foi nos anos 90, eu li um livro chamado Você Não É um Dispositivo. Final dos anos 90 e início dos anos 2000, de um cara chamado Jaron Lanier. Esse cara estava falando no livro sobre a evolução da inteligência artificial a ponto da gente ter, por exemplo, a revolução das máquinas, como é apresentado no Exterminador do Futuro 3, né, que é um filme de sei lá quantos anos atrás. Então, essa discussão ela já é muito antiga. Só que a gente está demorando, teoricamente, se for... Eu estou falando aqui como um romântico apaixonado pela tecnologia, não como um especialista que propõe a tecnologia. Temos tempo demais aí sendo percorrido até a oferta de algo realmente diferenciado. Hoje a gente tem ChatGPT, por exemplo, né? Inteligência artificial produzindo coisas por nós e acelerando a nossa produtividade. Puta, legal pra caramba. O meu enteado de 8 anos mandou uma mensagem pro meu filho de 9, quando meu filho fez 9 anos, agora, poucos meses atrás, mandou uma mensagem no dia do aniversário dele e falou assim, quer dizer, eu não lembro o que ele escreveu, mas tinha uma mensagem lá toda organizadinha, eu olhei e eu falei, cara, você que escreveu isso, Miguel? 8 anos? Tu que escreveu isso? Eu usei o ChatGPT. E aí eu fico pensando, caramba, o garoto de 8 anos está usando o ChatGPT, eu com 8 anos estava vendo Tom e Jerry na TV. E aí, nada errado com o Tom e Jerry. Que ensina muito também. Nada errado, mas tudo está mudando de maneira tão acelerada hoje, mas ainda assim há muita coisa por vir. E a gente vai ter, na minha opinião, uns 10 anos aí de tentar entender para onde que a balança vai pender mais. Hoje no Brasil, ainda é mais complexo, até porque tudo é muito caro. Tecnologia ainda é cara.
Não é tão acessível. Para pensar, um iPhone custa 15 mil reais aqui no Brasil, pô. Lá fora você paga $200, dependendo da organização, do plano, de, né, outras coisas mais. Então, nesse caso, a gente tem talvez oportunidades para se diferenciar, né? Se tem mais experiências, na verdade, tem menos experiências do que coleta de dados, quem se destacar em experiência com esses dados tem muito aí a ganhar. E aí eu tenho 2 últimas perguntas finais. A gente fala muito em futuro do trabalho, né? A gente fala sobre as habilidades do século XXI, as habilidades do futuro. Quais são as habilidades para trabalhar com a experiência do cliente e gestologia? Empatia, 100%. É a primeira que eu colocaria na lista. A capacidade de se colocar no lugar do outro, não porque você viveu o que o outro viveu, mas quando você encontra uma realidade por um prisma sentimental, você se conecta com aquele sentimento porque você conhece aquele sentimento, não é porque você viveu aquela coisa. E aí quando você começa a conversar de negócios com sentimentos das pessoas que consomem, você habilita um segundo comportamento, como uma segunda habilidade, criatividade. E para mim a criatividade não é uma... Na verdade nem deveria ser uma habilidade que a gente deveria colocar em tops, em rankings. Ela para mim é um combustível para o carro sair do lugar. Tudo bem, em tempos de carros elétricos, o combustível é outra discussão, né? Mas, energia. Mas é energia. Então eu preciso da criatividade para eu poder experimentar coisa nova. Então é muito mais algo com confiança criativa, né? Experimentar. E se eu pudesse colocar um terceiro ponto aqui, é a capacidade de fazer a materialização de ideias de maneira muito rápida. Porque não adianta eu ficar só em planos, vou fazer isso, assim, assado, faz um monte de desenho, fluxo e tal, e a história não sai do papel. Uma das grandes habilidades que eu vejo, de fato, no século XXI é a capacidade de tirar uma ideia do papel. Então, se com empatia eu entendo o meu consumidor, o meu cliente, com criatividade eu elaboro aquela ideia, ela é só uma ideia. Ideia não é nada, até que ela possa ser construída. Então, para mim, a terceira habilidade aí é capacidade de produzir rápido uma ideia. Como que eu produzo rápido? Eu não preciso produzir ela toda. Eu produzo ela da forma mais enxuta. Eu aqui tenho uma caneca de porcelana, mas o meu objetivo é beber água, então eu não preciso de uma caneca. Eu consigo fazer um copo de papel, com uma folha 4. Entende? É óbvio que não vai funcionar da melhor forma, vai vazar, mas eu não preciso gastar tanto e nem levar tanto tempo. Qual é o meu compromisso? Qual é o meu objetivo? É beber água. Perfeito. E aí, para o Vitor, o futuro do trabalho é? Eu tenho visto até a realidade que a gente vive. A Verity é uma empresa anywhere, né? Eu tenho hoje quase 200 pessoas espalhadas morando em qualquer lugar do mundo. Então, para mim, é muito mais um desprendimento local do trabalho, por mais que muitos estejam voltando ao presencial, né? E eu gosto, inclusive. Olhando por esse prisma, existe para mim um desprendimento, porque a possibilidade de você estar desprendido eleva a tua cultura. Você não precisa fazer as coisas do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar e sempre no mesmo horário. Então, o desprendimento, para mim, é uma coisa que tende a acontecer em algum momento à frente, no futuro. Então, é remoto? O futuro do trabalho é remoto? Para mim, pessoalmente, embora eu sei que muita gente está cansado do remoto, porque nem as tecnologias hoje são capazes de suportar experiências tolerantes para, por exemplo, eu estou dando aula na pandemia, dei aula na pandemia online durante esse tempo inteiro. É cansativo para todo mundo, né? Mas que tecnologias em algum momento vão surgir que vão permitir uma experiência mais imersiva onde quer que eu esteja? E aí, se você fala para mim, Vitor, você quer dar aula para uma universidade no Brasil estando em Copenhague? É lógico que eu quero, se for imersiva, se os alunos entenderem, se eu me sentir presente, mesmo estando distante, é lógico que eu quero. Tudo vai depender do quanto a tecnologia vai permitir essa experiência, né? Então, para mim, isso é uma tendência desde que a tecnologia chegue junto. Do jeito que está, o híbrido é o que faz mais sentido. Então, para mim, esse futuro mais distante, mais Hanna-Barbera, mais Jetsons, é o que eu tenho aqui como crença. Agora, eu acredito também, só para complementar, em o futuro do trabalho mais conectado com propósito. Pessoas fazendo as coisas não porque elas apenas têm que pagar contas e, sei lá, seus compromissos financeiros mínimos para sobreviver, mas é porque elas encontraram motivos para o qual vale a pena viver. E o trabalho é parte disso, que o trabalho vai te gratificar com uma situação que te permite não apenas sobreviver, mas viver experiências.
Então, o trabalho por propósito é um trabalho mais, provavelmente, à frente, valorizado pelas empresas. Lideranças mais inspiracionais, você acordar todo dia para fazer o que você faz porque você gosta, não porque é obrigado. Tem dias que você não está motivado, vai pela disciplina. Mas se você não tiver motivação de fazer aquilo pelo menos em algum momento do ano, a disciplina também não vai te salvar. Então eu tenho essa crença do propósito também conectado para esse futuro que nem é tão longe assim, nem é tão distante assim. Vamos ver. Vitor, muito obrigada. Vocês continuem acompanhando aí a série de entrevistas com os painelistas e palestrantes aqui do Senac Rio Summit. E até a próxima.